Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura simplesmente fascinante do Japão do século XIII. Um governante que, por acaso, foi também um dos maiores poetas da nação, Minamoto no Sanetomo. A vida dele foi curta, foi trágica, cheia de violência. Mas a sua obra, o Kinkai Wakashu, conta uma história que não morre, a de uma alma que encontrou na arte a sua salvação. Vamos começar com esse poema porque, uau, que força! Ele basicamente resume a alma do Sanetomo. A vida dele foi exatamente isso, sabe? Uma colisão, ao mesmo tempo linda e brutal, com uma realidade cruel. A onda é a paixão dele, a sua alma. E a pedra é o destino implacável. E é nesse exato momento de destruição que ele consegue extrair uma beleza que fica para sempre. Para a gente entender essa jornada, vamos seguir por 6 atos. A gente começa no trono de sangue, onde ele nasceu. Depois vamos ver como ele foi um prisioneiro do próprio destino. O mar como espelho da sua alma, a busca pela verdade do coração, sua morte trágica na neve e, por fim, como a arte foi de fato a sua grande salvação. Primeiro de tudo, a gente precisa se transportar no tempo. Pensa só no Japão do século XIII, uma era totalmente dominada pela espada, pelo poder dos clãs guerreiros. Um mundo bem diferente do nosso. Nessa época, o poder não estava na capital imperial, com o imperador. Estava em Kamakura, que era uma verdadeira fortaleza militar. E o líder supremo, o ditador militar do Japão, era o Shogun. Sanetomo era o terceiro Shogun. Só que essa posição, para ele, era uma verdadeira maldição. Ele era o último herdeiro de uma família que se canibalizou por poder, sabe? Então, no fundo, ele era um prisioneiro no próprio palácio. Governava só no nome, enquanto via a traição e a conspiração por todos os lados, vindo da própria família. E é aqui que a gente chega no coração do conflito da vida dele. Esse contraste gigantesco, absurdo, entre o mundo lá fora e o universo que ele tinha aqui dentro. Essa divisão define tudo. De um lado você tem esse mundo de ferro, guerreiros, poder, conspiração. Do outro, a alma de artista do Sanetomo, que só queria um refúgio, e encontrava isso na poesia, na natureza, na solidão. Então, enquanto todo mundo estava planejando a próxima batalha, ele estava olhando para o mar e escrevendo poemas. E até a arte dele revela muito sobre essa alma. Ele ignorou a poesia da moda na época, que era toda delicada, cheia de regras. Em vez disso, ele foi buscar inspiração lá no passado, num estilo de 500 anos antes, um estilo forte, direto, visceral. Ele tinha uma nostalgia profunda por uma era de ouro, onde os sentimentos pareciam mais puros. É quase uma forma de saudade, sabe? Essa busca por um tempo grandioso que ele nunca viveu. Isso nos leva a uma ideia que, para quem fala português, soa muito familiar. A vida de Sanetomo foi uma espécie de fado japonês. Ele não ficou lutando contra o destino. Ele o aceitou, com uma dignidade impressionante, e usou a arte como ferramenta para transformar todo aquele sofrimento em algo belo, em algo eterno. Agora, vamos falar de um elemento que é a chave da poesia dele. Assim como os portugueses, o Sanetomo tinha uma fixação pelo mar. O mar se tornou o espelho da alma dele, o grande símbolo do que ele mais queria, liberdade. Ele se sentia tão preso, tão encurralado, que ele teve um grande sonho: fugir do Japão. E para isso ele mandou construir um navio gigantesco que o levaria até a China. Mas, numa metáfora que é até cruel de tão perfeita para a vida dele, o navio foi mal construído e afundou na areia da praia. Nem chegou a tocar a água. Seus grandes sonhos ali, encalhados na dura realidade. Então, qual era a mensagem central que ele queria deixar com a sua obra, o Kinkai Wakashu? A resposta, na verdade, está numa única palavra japonesa: magokoro, que significa basicamente sinceridade absoluta. Pensa bem, no mundo político de Kamakura, tudo era mentira, era fachada, era conspiração. A resposta dele a esse mundo falso foi buscar a verdade dentro de si, na natureza, nos deuses. Era a sua forma de resistência. E é aqui que está a genialidade dele, nessa contradição brilhante. A forma dos poemas era forte, viril, bem masculina para o padrão da época. Mas o conteúdo revelava uma tristeza, uma solidão profundas. Ele não tinha vergonha nenhuma de ser vulnerável, de escrever poemas aos deuses pedindo proteção ou simplesmente desabafando seus medos. E assim como a vida, o fim de Sanetomo foi poético e terrivelmente dramático. É uma cena de filme, um clímax que parece ter sido escrito. A cena começa assim,
Uma noite silenciosa, a neve caindo, caindo sem parar sobre Kamakura, cobrindo tudo com um manto branco. Uma paz quase assustadora. O local, o grande santuário de Hachiman. Sanetomo estava lá, participando de uma cerimônia super importante. O cenário era de uma beleza solene, quieta. E então, o momento final. O próprio sobrinho dele, que estava escondido atrás de uma árvore de ginkgo gigante, sai da escuridão e, com um único golpe, encerra a vida do poeta Shogun. Ele tinha apenas 27 anos de idade. Uma perda trágica, não só de um governante, mas de um dos maiores artistas que o Japão já viu. Mas como é que essa história termina? Apesar de tudo, Sanetomo conseguiu o que queria. Ele alcançou a imortalidade. Só que não foi pelo poder, foi pela arte. Com a morte dele, a linhagem de sangue do clã Minamoto acabou, foi extinta. O poder político da família dele morreu ali. Mas o seu testamento, a sua coleção de poemas, o Kinkai Wakashu, provou que a alma dele era muito maior que seu destino. E essa história de 800 anos atrás fala com a gente hoje de uma forma incrível. Em tempos de tanta ansiedade, a vida de Sanetomo nos ensina muito sobre resiliência emocional. Mostra que a arte pode ser uma salvação, uma forma de a gente moldar nosso mundo interior quando não dá para mudar o exterior. Ler os poemas dele é como encontrar um amigo que entende a solidão e também um convite para a gente encontrar força na natureza. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. A história de Sanetomo não é sobre o poder que ele tinha, mas sobre o poder que ele encontrou dentro de si. Ele nos força a pensar, quando as circunstâncias lá fora são incontroláveis, como é que a gente encontra força para se transformar por dentro?